Opa, gravando! Olá, 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 como que você está? Você está bem? Um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Sou o professor Heitor Barros. E aí, tudo certinho? Aula passada, foi tudo ok? Tudo nos trinks? É o novo, né, macho? Nos trinks, mas enfim. Tudo de boa, tudo tranquilo? Galera, o que foi que a gente viu na aula passada, né? O que foi que a gente viu? A gente viu um pouquinho da estrutura de um programa em Java, né? Estruturas básicas, né? Palavras reservadas, né? Quais são os tipos de dados, né? Que nós encontramos na linguagem Java. Nós falamos um pouquinho das condições, né? Como é que a gente poderia fazer um if. A gente foi dando alguns exemplos que continham essas situações, né? Falamos também o que? Sobre um pouquinho do laço for, né? A gente entendeu um pouquinho dentro da situação de vetores, né? Que é um laço for. E falando em vetores, né? A gente viu também um pouco sobre vetores, tá? E galera, é muito importante que você estude toda essa parte, tá? Vocês estão no terceiro semestre já, então fica um pouco repetitivo falar isso daqui, mas claro, está dentro aqui da minha obrigação tratar disso daqui. Então vocês precisam ter sempre em mente, né, o que é um inteiro, o que é um booleano, o que é um string, o que é um caractere. Se você está aqui e ainda não sabe, né, do que eu estou falando, volta um pouquinho, alguma coisa falhou, tá? Ficou alguma coisa travada, então volta um pouquinho. Volta na minha aula passada que eu fiz uma pequena revisão, né, sobre isso. Volta um pouquinho ainda nos materiais anteriores, né, das outras disciplinas, que com certeza vai valer a pena para você, certo? Se você não, a ideia de você não lembra a ideia de um string, a ideia de um vetor, né? O que é um vetor? O vetor nada mais é do que um espaço na memória, né? Que você registra ali coisas de um mesmo tipo, né? Então você cria um vetor de inteiros. Então esse vetor de inteiros você vai ter como se você tivesse ali várias várias caixinhas ali, né? Vários compartimentos que só vão poder receber o que? Valores do tipo inteiro, né? Lembra que esses vetores eles são indexados a partir de zero. Então se você tem um vetor aí de quatro posições, né? Um vetor de quatro posições, o que é que você vai ter aí dentro? Você vai ter, no caso, se for inteiro, né? Você vai ter inteiros, mas cada compartimento desse vai ter um valorzinho que indica aquele compartimento, né? Que é o indexador. Então, começa de zero. A primeira posição não é a posição de número um, é a posição de número zero, né? Então, você tem um vetor de quatro posições, então você tem a posição zero, posição um, posição 2, posição 3. Né? A gente viu também que se você tentar acessar uma posição que não existe, ou seja, uma posição acima do tamanho do vetor, isso também é passível de erro, né? Dependendo da linguagem, é um erro de segmentação, já que você está tentando acessar uma memória ali inválida. Né? A gente viu também que, falando de memória, a gente viu um pouquinho também justamente que a gente precisa inicializar as variáveis, né, na hora que nós formos usar as variáveis. Então, no momento do uso, nem que a gente inicialize, no momento que for usar essa variável, a gente precisa dar um valor, atribuir algum valor para essa variável. Né? Por quê? Porque as variáveis que a gente cria, né, nada mais são do que espaços de memória. Né? E a memória, a gente viu lá atrás que a memória é a memória RAM, né, que é a memória que a gente utiliza para rodar aplicações, ela é uma memória, né, volátil. Né? Por que é uma memória volátil? Porque é uma memória que você está em uso constantemente e a todo instante está tendo novas informações, estão sendo reescritas e reescritas dentro daquela memória. Né? Então, a partir do momento que você cria uma variável, está alocando ali um pedacinho daquela memória para colocar aquele valor, é, pode ter alguma coisa já dentro daquela memória, daquele pedaço de memória. Então você está aloca, mas tem lixo, né, que a gente chama de lixo de memória,
lá dentro. Então você precisa inicializar essa variável para poder limpar, né, aquele pedacinho da memória, colocando uma informação útil para a informação que você queira de fato utilizar. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas situações, tá? Um outro ponto aí, já saindo um pouco da matéria, lembra, né? Você tem lá seu ambiente virtual de aprendizagem. No ambiente virtual de aprendizagem você tem os seus 4 e-books, você tem o tutor, né, que você pode acessar. Você tem os fóruns tira dúvida, que você tem como falar com o seu tutor, tirar uma dúvida. Você tem várias ferramentas lá que auxiliam na sua aprendizagem. Então, não deixe de utilizar. Né? Se você tá aqui, é para fazer uma bela de uma formação. Então, utilize todos os meios que a faculdade disponibiliza para você ter uma formação bacana. Né? Então, aproveite. Como eu sempre gosto de dizer, invista no seu eu do futuro. Né? O seu eu do futuro vai agradecer ao seu eu do passado, né? O investimento que você fez. Né? Você vai colher os frutos aqui desse todo esse aprendizado que você está tendo, né? Todo esse momento que você está, todo esse tempo que você está colocando aqui para você poder aprender. Né? Então, aproveite todas as ferramentas que a UniAteneu, né, o Centro Universitário UniAteneu, disponibiliza para você, ok? Aula de hoje, né, aula desse vídeo, desse exato momento, a gente vai falar um pouquinho sobre o que? Programação orientada a objetos. Né? A gente vai falar o que é um construtor, o que é uma classe, o que é um objeto. Né? Vai ser uma aula também um pouco densa, mas a gente vai tentar, claro, aqui desmistificar aqui algumas coisas, a gente vai tentar suavizar as coisas para vocês, né? E obviamente você tem aqui uma aula, né, de todo um material que você tem à sua disposição. Né? Então a gente condensa aquele conteúdo em uma aula para você poder fazer uma revisão, né? Você poder aproveitar esse momento, tá? Mas o ideal mesmo é que você também pesquise e leia os outros materiais, ok? Então bora lá, bora começar. Vamos aqui para a nossa aula. Então galera, a nossa aula de programação, ela hoje vai iniciar um primeiro conceito, né, de programação orientada a objetos. Na aula passada eu conversei com vocês dizendo justamente que a linguagem Java já é uma linguagem preparada para a orientação a objeto. Ela é uma linguagem orientada a objeto, tá? Mas quais são as características, né? O que é uma programação orientada a objeto? Primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que quando eu falo de orientação a objeto, eu estou pensando em programas que estão realizando suas tarefas utilizando o que a gente chama de classes e também objetos, tá? Usando classes e objetos. Em especial, essas classes e esses objetos vão nos dar módulos, né? A junção dessas classes com esses objetos nos fornece módulos que eles são reutilizáveis. E como assim eles são reutilizáveis? Você tem como reaproveitá-los em outros momentos, né? Seja dentro de um mesmo código ou até mesmo em um outro código, né? Você consegue facilmente ali reaproveitar aquele código, né? Você modularizando. E a linguagem orientada a objeto utiliza conceitos como encapsulamento, herança, polimorfismo, sobrecarga, né? Que são conceitos que vai englobar também de uma forma geral, né, a programação estruturada, né, que é a programação que a gente já conhece dentro da linguagem C, dentro da linguagem C++, né, C++. Então, quando a gente fala de programação orientada, a gente está falando de uma série de conceitos que foram introduzidos dentro da linguagem de programação como meio de facilitar a programação como um todo. Né?
tornar a programação, inclusive, mais próxima de uma espécie de realidade que a gente vive, né? A gente sabe que quando a gente começa a programar, a gente começa a resolver problemas, solucionar problemas por meio da programação, e programas esses que por diversas vezes parecem um pouco abstrato e distante da realidade. Então, a programação orientada a objetos acaba por aproximar a programação um pouco mais da realidade. Então, hoje em dia é pouco provável que você não utilize uma programação que seja orientada a objetos, né? A não ser mesmo que você queira, tá? Mas de uma forma geral as linguagens hoje são todas orientadas a objeto. Então, inicialmente aqui você tem a ideia de classe, né? A ideia de classe e a ideia de objeto. O que é a classe, né? A classe nada mais é do que a abstração de um determinado objeto, né? Ou seja, é um molde, ou seja, um projeto. De onde desse projeto, de onde desse molde, vai desse molde vai sair o que a gente chama de objeto, que nada mais é do que o concreto. É a ocorrência real que a gente vai chamar de instância, ou seja, o produto. Então, a palavra que me fugiu é deriva, né? Dessa classe vai derivar os objetos, né? Dessa classe eu vou ter os objetos. Uma classe, ela é implementada por meio de atributos, né? Então, o que são esses atributos? São características da classe, né? Um exemplo muito utilizado é o exemplo do cachorro, né? Digamos assim, eu tenho uma classe cachorro. Essa classe cachorro, ela tem determinados atributos, como por exemplo, latir, fazer xixi, né? E outros, né? Como ter pelos, quatro patas e por aí vai. Ou seja, são características ali da classe, né? Já o comportamento são implementados por meio de métodos, né? Que nada mais são do que funções, né? Então, quando eu tenho a classe cachorro, eu tenho ali características: pelo, marrom, preto, e outras coisas mais, né? A raça do cachorro e por aí vai. Quando eu vou para o comportamento, eu até dei como exemplo característica de fazer xixi, na verdade seria um método, tá? Falha minha, é um método. O comportamento vai ser a função, né? Correr, fazer xixi, fazer cocô, né? Brincar, sentar, pular, rolar. Isso são esses verbos, sempre como parte de um verbo, é o que a gente chama de comportamento, é a função, é um método, ok? Então pensa bem, quando eu falo de variáveis, eu estou falando de características, né? Características são o que? São os atributos. Quando eu falo de funções, operações a serem executadas, eu estou falando de comportamento. Se eu estou falando de comportamento, eu estou falando de um método. Por exemplo, a conta bancária. Uma conta bancária, ela tem atributos, né, que a gente vai chamar de variáveis de instância. Quais são esses atributos, né? Quais são essas características da conta bancária? A conta bancária tem um número da conta, tem a agência da conta, tem um saldo, tem o titular da conta, enfim, tem várias outras características, vários outros atributos que são inerentes a uma conta bancária.
A conta bancária, ela também tem os métodos, né? O que é um método? São as tarefas, são as funções que aquela conta bancária tem. Quando você pensa em conta bancária, você pensa em quê? Você pensa em fazer um depósito, você pensa em fazer um saque, você pensa em ver saldo, verificar o extrato, essas coisas, né? Então, quando eu penso nas funções, eu estou pensando no que a gente chama de métodos, tá? As tarefas, né, dessa determinada coisa, né? Que é a conta bancária. O círculo aqui, que inclusive é um exemplo aqui que eu vou trabalhar com vocês durante essa aula. O círculo, ele tem uma classe, né? O círculo é uma classe, ou seja, o círculo, ele é algo maior, né? Esse círculo é algo maior. Só que um círculo, né, a circunferência, ela tem uma característica que faz aquela circunferência existir. Quando você pensa no círculo, algo bem simples, a primeira característica que vem ao círculo é o raio, né? Eu preciso do raio para determinar algumas coisas, como o comprimento da circunferência, né? O comprimento da circunferência é o que é 2πr, né? Eu preciso do raio para determinar a área da circunferência, eu preciso do raio para determinar o diâmetro da circunferência, né? Então, de imediato, eu tenho uma classe chamada círculo ou circunferência, estou chamando aqui de círculo, e essa classe possui um atributo em específico, né, que é o raio. Dentro dessa classe eu posso ter os métodos, que são as funções, as tarefas. O que é que eu posso ter? Eu já citei algumas, mas alterar raio pode ser um método. Calcular diâmetro, calcular área também pode ser métodos, podem ser tarefas dessa classe, né? Calcular circunferência e também exibir dados. Todos esses métodos, né? Eu vou comentar aqui com vocês, vocês vão ver na linha, né, as linhazinhas, que eu fiz um recorte para poder mostrar aqui para vocês, ok? Então bora lá. Então galera, primeiro ponto, o que é que a gente precisa aqui, qual é o ponto de partida? A gente precisa entender como que eu vou definir uma classe. Então, a classe é definida por meio do public class, né? O public class, ele é a definição inicial de uma classe. Eu estou criando aqui uma classe, que ela é pública, tá? Depois a gente pode comentar sobre isso. E o nome da classe, tá? E o nome da classe. No caso anterior, a classe aqui era círculo, né? A classe, ou então a classe conta bancária, enfim. Dentro da classe você vai ter os atributos e vai ter também os métodos, tá? Assim como toda e qualquer outra função, né, nas outras linguagens, a classe ela é definida por meio de chaves, né? Então, dentro dessas chaves elas delimitam a classe. Então, tudo que eu colocar dentro dessas chaves, né, vai ser ou atributo ou ainda método da classe que eu estou definindo. Então, eu defino a classe por meio do public class. Dentro dessa classe eu vou colocar os atributos e métodos. E eu vou ter a necessidade de armazenar em um arquivo, né, que tem o mesmo nome da classe. E detalhe, esse arquivo
ele tem que estar na extensão o quê? Ponto Java, né? Então, eu vou armazenar a classe em um arquivo e esse arquivo vai ter que ter a mesma extensão, o mesmo nome, perdão, e vai ser na extensão .java. Então, está aqui para vocês a visão geral, né, da classe círculo. Então está aqui, ó, public class círculo, que nada mais é do que a declaração da classe círculo.java. Eu estou armazenando, estou salvando isso daqui no arquivo círculo.java, tá? Delimitado aqui, a minha classe é delimitado por chaves, né? Então tudo que tiver dentro dessas chaves faz parte da minha classe círculo. E como eu falei para vocês, essa minha classe vai ter um atributo que eu vou chamar de raio. Nesse caso, o atributo é do tipo privado, tá? É do tipo privado, para que ele só possa ser alterado dentro da classe. É do tipo double, né? Lembra que a gente comentou sobre esse tipo, né? Você tem o que? Inteiro, o tipo inteiro, você tem o tipo float e você tem o tipo double também, que nada mais é do que um número real, né? Então, quando eu coloco o tipo double, eu estou dizendo o que? Olha, eu estou aceitando aqui números quebrados, inclusive, né? Pode ser números inteiros e também números quebrados, de um tamanho relativamente grande, né? Então, está aqui private double raio. Método aqui, olha só. Método alterar raio, public void, né? Set raio, isso aqui é o nome do método. Alterar raio, né? Lembra que o método nada mais é do que uma função, né? Uma tarefa dentro da classe. Esse método recebe o raio. Método informar o raio, né? Dizer qual o raio do círculo. Temos aqui um outro método também, exibir dados, que é do tipo public void, né? Que tem a função aqui de exibir o dado, tá? Percebam que cada método tem uma definição de tipo. Tipo void, tipo double e aqui também tipo void, né? A definição do tipo ela vai depender do que teu método, né? Do que tua tarefa ela está retornando. Se por acaso a sua tarefa não retorna nada, perceba que aqui não tem a palavra reservada return, né, indicando retorno de alguma coisa. Então teu método ele é do tipo void, né, que é o vazio, não retorna absolutamente nada. Agora, se a tua função aqui, teu método, é do tipo double, significa que ele está retornando um double. Olha só, return raio. Return raio. Pera, raio é o quê? Raio é um atributo declarado como sendo do tipo double. Se o teu retorno é alguém que é um tipo double, obviamente a tua função, o teu método, que é a tua tarefa, também vai ter que ser do tipo double, ok? Por fim, essa daqui também é void. Ó. Por que é void? Porque não tem nenhum tipo de retorno. Se não tem retorno, é void. E a classe termina com o final das chaves aqui, fechando a primeira chave lá em cima, tá? Perceba também que as chaves aqui elas também servem para delimitar um método, né? Então, tudo que está dentro dessas chaves aqui, ó, é o que? É dentro do método setRaio. Essas chaves aqui, tudo que tiver dentro dessas chaves aqui está delimitando o que? O getRaio. E aqui está delimitando o que? O exib dados, ok? Visto aqui o geral, né? Visto a visão geral aqui do nosso código, aqui da nossa classe, vamos trabalhar cada uma das coisas aqui. Então, os nossos métodos,
ele tem um cabeçalho composto por um modificador de acesso, que pode ser público ou então private, e ele vai delimitar como que o método vai poder ser acessado, o tipo de retorno, se o retorno vai ser void, int, double, etc, né? Pode ser char, pode ser float, tudo vai depender do teu retorno, do que você está querendo retornar. O nome do método, né? Aqui a gente tem um método getRaio, setRaio, e entre parênteses os argumentos que é se tiver, né? Se tiver. Perceba que nem todo método tem a necessidade de receber parâmetro entre os parênteses, né? Então é se tiver. E, por fim, né, o corpo do método, como eu já falei para vocês, ele deve ser descrito entre as chaves, tá? E aqui eu já comento com vocês que um erro muito comum de compilação para quem está iniciando na programação é de fato esquecer algum desses pontos, né? Primeiro, o uso das chaves, né? Se você está delimitando ali teu método, ou então a tua classe, você precisa se atentar à abertura e ao fechamento das chaves. Porque se um está iniciando uma classe e você esquece de fechar aqui, você não terminou a sua classe, isso dá um erro de compilação. Uma outra coisa é justamente também as chaves dos métodos, né? Dos métodos que você tem também que abrir e fechar para não confundir com as chaves também da classe. Isso também dá um erro de compilação. Uma outra coisa que é muito comum de esquecer, assim como as chaves dos parênteses, né? Os parênteses também tem que ser abertos e fechados, tá? Você abre um parênteses e fecha um parênteses também. Outro erro de compilação comum é o ponto e vírgula. Ao final de cada execução, né, de cada função ali dentro do teu método, né, ou de declarações, você precisa encerrar com ponto e vírgula, né? Então, os alunos costumam muito a esquecer o ponto e vírgula. Enfim, são muitas questões dentro da programação que acabam gerando algum tipo de erro de programação, né? E com o tempo, com o tempo você vai percebendo, tá certo aqui, com o tempo você vai se atentando a isso, né? Todo mundo tem um tempo de aprendizagem, né? E esse tempo de aprendizagem acaba que você, né, usa para justamente se atentar a esse tipo de situação. Então, tá aqui, ó, um método altera raio, tipo void, não retorna nada, já falei para vocês. Set raio é o nome do método, né, ó, o nome do método. O tipo de retorno, tá aqui, a void, void, já que não retorna nada. Double, né, que está aqui retornando raio. E no caso, ó, entre parênteses, o parâmetro. Perceba que o parâmetro está me dizendo o quê? O que é que esse método ele vai receber. Existem funções que precisam de parâmetro e outras que não precisam de parâmetro. Quando que uma função precisa de parâmetro? Uma função vai precisar de um parâmetro, né? Um método vai precisar de um parâmetro. Quando dentro do teu método você tem a necessidade de receber uma variável que é passada externamente. Então aqui, set raio, né, para determinar o valor do raio, eu preciso que alguém me diga quem é esse raio. Esse raio ele está declarado aqui, deixa eu voltar aqui. Esse raio está declarado aqui como private dentro do método. Só que perceba que tem um certo double R aqui. Quem é esse R aqui? Esse R apareceu aqui do nada, declarado aqui dentro do parâmetro,
né? Ele vem do nada? Não, ele vem de um código anterior. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa de um método inicial chamado main, né? Então, como a gente precisa da main, esse R vai vir, pode vir da main? Pode vir de outra classe, de outro método? Pode sim, tá? Mas a gente ainda vai ver de onde que vem esse R. Então, ó, double, apesar de ser um double, não recebe parâmetro, mas ele retorna um double. Void, ó, não precisa de o void. Por que é void? Porque não tem retorno, mas também não quer dizer que precisa ou não precise de um parâmetro, né? Geralmente, pessoal, não é regra, tá? Mas assim, geralmente quando você recebe um parâmetro, geralmente você tem um retorno, tá? Mas não é regra. Pode ver aqui que aqui, por exemplo, a gente recebe um parâmetro, mas não tem um retorno. Vai de código para código. Então, cuidado, declarar mais de uma classe pública no mesmo arquivo é um erro de compilação. Porém, a gente pode ter vários métodos públicos declarados em uma mesma classe, ok? Então, a gente declara uma classe pública de cada vez, tá? Dentro de um mesmo arquivo, só que a gente pode declarar vários métodos do tipo público dentro do tipo público dentro de uma mesma classe. Isso não tem problema, ok? O que é que tem problema? Declarar mais de uma classe pública dentro de um mesmo arquivo. Porém, todavia, entretanto, se você quiser declarar vários métodos públicos dentro de uma mesma classe, isso não tem problema, tá? A quantidade de métodos vai depender da quantidade de tarefas a serem executadas dentro daquela classe. Então, como testar uma classe, né? No caso, na classe círculo, não tem o método main. Né? Como não tem o método main, como é que a gente testa? Né? Já que a execução do programa em Java necessita, né, do método main. Então, vai dar um quê? Vai dar um erro. Todo pontapé, todo programa em Java, ele precisa do método main como pontapé inicial. Você não pode criar uma classe do nada e pensar que aquela classe por si só ela vai ser um programa, porque não vai ser. Né? Desde a linguagem C, né, que aí deriva o C++, deriva também o Java, deriva também o C Sharp, né, cada um derivando de uma ponta, a gente precisa da função main para poder iniciar o nosso programa, para poder rodar o nosso programa. A função main ela é um pontapé inicial. Né? A função main é a primeira função a ser lida pelo compilador. Então o compilador ele vai primeiro procurar ali o método main, né? Procurar do método main, ele vai verificar linearmente, né, de cima para baixo, quais são os demais métodos que vão sendo utilizados e à medida que ele vai encontrando novos métodos, ele vai procurando em quais classes estão aquele método. Então, começou da main? Ok, começou da main. Mas aí depois, os métodos seguintes vão sendo procurados, né, pelo compilador e em tempo real também pelo interpretador. Né? Então, se a gente tentar executar a classe sem o método main, isso aqui vai dar um erro. Né? Então, precisamos ainda criar o nosso método main para poder esse programa funcionar. Ok? Então, se você já estiver acompanhando a aula, já estiver fazendo, se você esqueceu da main e já souber fazer a main, faz rapidinho a main para que a classe possa funcionar. Tá? Para a gente poder utilizar essa classe, a gente precisa utilizar o new. Né? O new ele é uma palavra reservada que vai criar uma instância de classe. O que é a instância de classe? A instância de classe nada mais é do que o objeto que vai derivar dessa classe.
Então, para criar esse novo objeto, essa nova instância de classe, a gente vai usar new mais nome da classe mais parênteses, né? E para chamar um método, você vai utilizar o nome do objeto, mais ponto, né, o ponto final, mais método objeto e mais os parênteses também. Ok? Vamos lá. Fica mais fácil, professor, quando a gente vê um exemplo, né? Óbvio. Então tá aqui, eu estou criando agora uma nova classe, tá? Então é um novo arquivo. Esse novo arquivo vai se chamar testecirculo.java, tá? Testecirculo.java. Testecirculo.java, ele vai utilizar a classe círculo, tá? Utiliza a classe círculo. Então, de novo, como é que a gente define uma classe? Public class e o nome da classe. No caso, teste círculo. Public class static void main. Opa, olha só que o método main aqui aparecendo, ó. Olha só o método main aparecendo, que recebe como parâmetro string args, tá? Não se preocupe em relação a isso daqui. Abre chaves, ó. Já abri as chaves do método, perdão, já abri as chaves da classe. Agora eu estou abrindo as chaves do método. Círculo C recebe new círculo, entre parênteses, ponto e vírgula. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando, olha só, volta aqui, ó. Estou criando um novo objeto, né? Estou criando um novo objeto, uma instância de classe. Né? Utilizando o quê? O nome da classe mais os parênteses. Então, círculo C recebe new círculo. A partir de agora, eu tenho aqui um objeto chamado C. Que é, na verdade, um círculo. C.exibDados, ponto e vírgula, né? Não esquece do ponto e vírgula aqui. C.exibDados, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando um método, né? Esse método vai utilizar como referência o objeto, que por sua vez, esse objeto nada mais é do que uma instância da classe círculo. Então tá aqui, c.exibDados. Já tá aí, ó, instância, objeto C do tipo círculo, chama método exibDados do objeto C. Trabalhando os métodos com parâmetros, o que é que nos possibilita, né, o passar valores, né, passar dados por meio de parâmetros, nos possibilita informações adicionais para o método. A gente vai passar alguma outra informação, alguma nova informação que antes não estava dentro daquele método, né? Antes, entre aspas, né? Porque na verdade a gente já cria pensando nisso. Mas essa informação adicional, ela vem o quê? Vem externa àquele código. Né? Aqui a gente está utilizando o valor do parâmetro R para alterar o atributo raio. Né? Perceba lá que o atributo raio é do tipo privado, e o tipo privado ele só é alterado dentro da classe. Então eu preciso receber aqui de forma externa, passada por parâmetro, justamente para poder alterar o raio. Então raio recebe R. Então, professor, mas eu não poderia declarar raio como público? Poderia, obviamente depende da situação. Agora perceba que quando a gente trabalha aqui com a programação orientada a objeto, a gente está também pensando aqui numa questão de segurança, né? Então, dentro da classe, a classe ela precisa ser segura. Imagine que
que eu pudesse alterar o valor da minha conta bancária, né? Imagina que minha conta bancária não fosse uma variável do tipo privado e eu pudesse alterar o valor da minha conta bancária a partir de qualquer outro código externo, né, que eu pudesse executar ali em tempo na máquina, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Cada caso é um caso. Então, alterando aqui o nosso programa, alterando aqui o nosso programa teste círculo que utiliza a classe círculo, public static void main, que a gente já viu, círculo C, new círculo. O que é que está acontecendo aqui? Eu estou criando, perdão, eu estou criando aqui um novo objeto chamado círculo, ou chamado C, que é da classe círculo, C.set raio 5. Perdão, galera. Vamos lá, voltando aqui, eu dei uma pausa no vídeo aqui. Tudo ok? Tudo ok. Então vamos lá. Eu estava falando para vocês. Então aqui, ó, eu estou chamando um método com um parâmetro. Quem que é esse 5 aqui? Esse 5 nada mais é do que o raio. Opa, tá aqui o raio que eu coloquei como parâmetro aqui no meu método set raio. Então tá aqui, ó. Eu estou chamando um método já com um parâmetro. Então o que é que está acontecendo aqui? Eu já estou dizendo que C, que o objeto C, a partir de agora vai ter raio o quê? Vai ter raio igual a 5. E aí C vai... Eu vou exibir os dados. Eu vou exibir os dados do objeto C. Nós temos como variáveis, né, atributos ou variáveis de instância, dois tipos. Nós temos as variáveis de instância e nós temos também as variáveis locais, né? As variáveis de instância, também chamadas de atributos, são variáveis declaradas na declaração da classe, ou seja, são aqueles atributos, são as características inerentes àquela classe, né? Então, se você está declarando aqueles atributos, aquelas variáveis dentro da classe, aquelas variáveis vão ser vistas como variáveis de instância, ou seja, como atributos, como características daquela classe. Cada objeto, ou seja, instância da classe, tem uma instância separada da variável, né? Então, quando você está criando um objeto, né, quando você está criando o objeto daquela classe, ela vai ter ali uma instância que é separada da variável, como se eu estivesse criando uma nova variável, por assim dizer, né, para cada tipo para cada tipo de objeto. Então existe essa variável, ela existe, esse atributo de instância, que é da instância, e existe enquanto o objeto existir, antes e depois de chamadas aos métodos, né? Então, quando a gente cria esse objeto, automaticamente ela já tem um atributo vinculado àquele objeto. Então, significa dizer que a partir do momento que eu criei aquele objeto, todas aquelas variáveis, né, todos aqueles atributos já existem durante o chamamento daquele método. Já as variáveis locais, elas são declaradas no corpo do método e só podem ser utilizadas num método específico e só existem durante a execução do método. Então, aquela variável raio, né, que foi declarada dentro do método setRaio, que a gente conversou anteriormente, só existe para aquele
Método, por quê? Porque é uma variável local, ela foi declarada dentro do corpo do método, então só vai existir para o método. Tá? É diferente da variável raio, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente poder observar melhor. Tá aqui. Ó, então a variável raio aqui, essa variável raio, ela é um atributo da classe. Né? Então ela vai existir aqui para todos os métodos. Né? É diferente de R aqui, esse R existe somente para quem? Existe somente para a função set raio. Perceba que nos outros métodos eu nem trabalho com R, eu trabalho com raio. Por quê? Porque set raio já alterou raio, né? Set raio recebeu R, então já alterou aqui o raio. Raio é uma variável de instância e consegue ser enxergada por todos os outros métodos. Ok? Entendido? Então aqui no nosso caso aqui na classe círculo, raio é variável de instância. Cada objeto do tipo círculo tem o seu próprio raio, né? Então eu posso criar outros objetos que vai ter seu próprio raio. E pela prática de encapsulamento de orientação a objetos, os atributos eles são o quê? Privados. Dessa forma, somente o próprio objeto, como uma questão até mesmo de segurança, como eu já falei para vocês, pode vê-lo. Né? Então só o objeto que pode enxergar aquele atributo, até mesmo porque não faria muito sentido que os outros objetos enxergassem, né, os atributos dos demais objetos. Métodos públicos são interfaces, né, para que programas acessem atributos privados dos seus objetos. Então, por meio dos métodos, esses sim públicos, eu consigo alterar o valor das variáveis, né, do meu objeto. Então, no caso, para alterar ou ler o seu valor, a gente cria um método público que é set ou get. Dessa forma, eu não mexo diretamente no atributo, né, na variável de instância, raio, né, que é uma variável do tipo privada, né, que é uma variável da classe. Então, o encapsulamento ela nada mais é do que uma das principais características da programação orientada a objeto. Envolve dados em funções numa única estrutura que a gente chama de objeto, está tudo encapsulado dentro desse objeto, e vai permitir a ocultação de informações, ou seja, a visibilidade dos modificadores de acesso. A comunicação é feita por meio de uma interface pública, que essa interface pública nada mais é do que os métodos que a gente vai utilizar para poder acessar os valores desses objetos. Né? Então, na verdade, você tem aqui você tem aqui atributos, e esses atributos, né, esses objetos possuem seus atributos, e esses objetos conversam entre si por meio das interfaces públicas, né, por meio das operações. Mas de uma forma geral, cada objeto é encapsulado, né, e os seus atributos são o quê? Privados. E são alterados por meio de quê? Dos métodos que são as operações. Os modificadores de acesso, a gente já viu, pode ser o quê? Public ou private. De uma forma geral, os métodos públicos, eles são todos colocados como público. Né? Na verdade, os métodos públicos de interface com o cliente, eles são do tipo público. Já os privates
são os métodos ou atributos que não devem ser acessíveis fora da classe. Recomendação na hora de programar é que todas as variáveis de instância elas sejam de fato do tipo private, ou seja, sejam do tipo privado. Então percebam aqui, ó, que set e get são métodos públicos que vão alterar a variável de instância, no caso vão alterar raio, ou vão alterar o raio no caso de set e vão retornar o raio no caso de get, né? Ou seja, estão te dando acesso a uma variável de instância que é do tipo private, sem a necessidade de uma alteração direta, né, de um acesso direto à variável de instância, né? Então, o método set ele altera, o método get ele informa. Uma boa prática de programação é listar os atributos de uma classe antes de declarar os métodos da classe, né? Então, ao ler o código, você vê os nomes e tipos das variáveis antes de usá-los nos métodos, né? Então, você vai olhar para o código e vai dizer, olha, tá aqui, eu sei quem são os meus atributos, eu sei quais são os tipos dos meus atributos, e eu sei por que eles vão ser utilizados e em que eles vão ser utilizados, né? É possível também listar os campos da classe em qualquer lugar na classe, então fora dos métodos. Mas sua dispersão tende a resultar em um código de difícil leitura. Então, o ideal é que você organize seu código. Eu sempre falo o ideal, tá? Porque tem uns diferentões que inventam de não seguir os métodos, mas chega uma hora que o cara está trabalhando numa empresa e aí o cara se arrepende de não ter desde o começo se adaptado às boas práticas de programação. Então, por que encapsular e ocultar? Primeiro, a gente cria classes para clientes, o que determina um reuso, né? Eu não preciso ficar criando um novo método para cada cliente, não faz sentido isso. A capacidade de usar sem reconhecer detalhes internos. Alterações na implementação não vão afetar o cliente. A garantia de acesso seguro aos dados, né? E a pergunta que vem a calhar: posso ter um círculo com raio negativo? A gente sabe que não existe, não existe um círculo com raio negativo, porque senão nem existiria o círculo. Então, a gente tem que inclusive validar esse método set. Então, para validar esse método set, a gente tem que criar um if aqui para o método não receber qualquer tipo de raio. Então, se raio é menor do que zero, printa na tela o que? O raio não pode ser negativo. Caso contrário, ou seja, caso o raio que a pessoa tem colocado tenha um valor maior do que zero, poderia até colocar menor ou igual aqui a zero, então o raio recebe R, né? Isso é uma forma de eu poder validar o meu método set para não receber absurdos. Então perceba que eu tenho como aqui facilmente alterar o meu programa sem mexer muito nos demais métodos. Então, como exercício, né, vocês podem fazer e devem, tá? Calcular diâmetro, calcular área, calcular circunferência e também exibir os dados, né, em forma de diâmetro, área e também circunferência. Você pode utilizar a classe math, né, que tem o math.py e o math.pol, né, que é para o PI é para o, vale, me fugiu agora, o pi, né, math.pi, que é 3,14, e aqui é para você elevar, né, fazer um elevado. Tá aqui uma execução do programa, tá? Eu já estou percebendo aqui que eu estou extrapolando aqui o meu tempo de aula. Então deixa eu só correr aqui para mostrar para vocês. Tá aqui a saída. Então, como inicializar atributos de novo objeto?
Você não inicializa, né? Você tem um valor padrão default, você cria o objeto new e depois usa o método set, né? Por meio do construtor. E o que é um construtor? Construtor nada mais é do que um método especial que cria ou instancia novos objetos, né? Assegurando o seu estado consistente. Como assim? O objetivo é inicializar variáveis de instância e ter o mesmo nome da classe. Então, uma boa prática é inicializar as variáveis de instância de uma classe no seu construtor. No caso, o Java, ele necessita, tá, galera, de um construtor para cada classe. O Java ele também fornece um construtor sem argumentos padrão, né, caso nenhum seja fornecido. E você chama o construtor quando a palavra new precede o nome da classe. Então, o scanner, entrada, new scanner, né, estou utilizando aqui um construtor. Então, está aqui, ó, public círculo, double R, está aqui, set raio. Isso aqui nada mais é do que o meu método construtor. O meu método construtor, que automaticamente ele vai fazer o quê? Ele vai inicializar as variáveis de instância. Então, tá aqui. Ele não apresenta um tipo de retorno, ele é basicamente public, né, que ele vai ter um acesso público, public círculo, e não vai apresentar nenhum tipo de retorno, vai simplesmente setar o raio. Tá aqui o argumento para inicializar o atributo. Utilizando aqui o meu construtor, ó, círculo C, new círculo 5. Tá aqui, eu estou utilizando o meu construtor para criar um novo círculo, já inicializando o meu objeto C com o raio de tamanho 5. E dessa forma eu tenho como exibir de cara os dados. Na 6.set raio, eu estou utilizando o meu método set raio para alterar. Antes C tinha um raio de tamanho 5, eu estou alterando agora para ter um tamanho 15. E também exibindo os dados. Tá aí como tarefa, o construtor inicializa raio. Tá aqui meu exemplo de saída. Ok. Mais uma vez o código, pessoal. Caso você tenha alguma dúvida, ó, o código com o construtor, setando o raio, alterando o raio, né, e também formando o raio. Não esqueça de fazer aquela como atividade, né, o cálculo do comprimento, o cálculo da área e por aí vai, tá? Se você tiver alguma dúvida, corre aqui no final, mas é importante que você não fique pescando muito aqui. O ideal é que você tente fazer sozinho, tá? Mas qualquer coisa, já tem o código aqui, você pode pausar o vídeo ou ainda bater um print para poder tirar a sua dúvida. Esse é o meu código, tá? O seu código pode aparecer de outra forma. A gente sabe que linguagem de programação, cada um tem a sua forma de programar, ok? Tá aí o método do exibdados para aparecer daquela forma que está lá para vocês, né? Fim da declaração da classe. O programa Java possui um método main, né, que instancia um círculo C de raio 5, né, exibe os dados, tá aqui, ó, e altera o raio de C para 15 e exibe os dados novamente. Então, galera, passei aqui um pouquinho do nosso tempo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Revisem, tentem criar outras classes, né, tentem criar outros métodos, vão treinando, tá? Para que vocês possam ficar craques aí, né, na programação orientada a objeto. Bom? Então, galera, mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com vocês. A gente se vê em outros momentos, né? Então, aproveitem, estudem, né, se dediquem, para mais na frente vocês colherem os frutos aqui desse estudo, ok? Então,
Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!